Olá, começa agora o Panorama TVC e na edição de hoje nós vamos falar sobre as sessões realizadas na Câmara de Rio Preto na última semana. Também teremos entrevistas ao vivo com representantes do IBILSE, que realiza um encontro cultural, e do Senac Rio Preto com informações sobre oportunidades de trabalho para os jovens aqui de São José do Rio Preto. Primeiro nós vamos falar sobre os projetos que tramitam na Câmara de Rio Preto nos últimos dias no Boletim Legislativo em Pauta. Olá, eu falo agora sobre as proposituras protocoladas na última semana aqui na Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Deu entrada na diretoria legislativa projeto de lei complementar do Executivo que dispõe sobre a criação de cargos na estrutura administrativa do município. São 31 novas funções na Secretaria da Educação. As vagas são para professores, diretor de escola, coordenador pedagógico e supervisor de ensino. Também do Executivo foi protocolado o projeto de lei que dispõe sobre o descarte de livros da Biblioteca Pública Municipal Dr. Fernando Costa. Abner Tofanelli apresentou proposta de lei que institui o selo Empresa Amiga da Pessoa com Deficiência e Neurodivergente. Tadeu de Lima apresentou proposta de lei que declara de utilidade pública municipal a Associação Construindo Histórias. Júlio Donizete é autor do projeto que dispõe sobre a cassação do alvará de funcionamento de estabelecimentos comerciais ou empresas que forem flagradas comercializando, adquirindo, distribuindo, transportando, estocando ou revendendo produtos oriundos de ações criminosas ou tipos ilícitos penais. O vereador Paulo Paulera apresentou 3 projetos de lei que incluem eventos da cidade no calendário oficial do município. Foi vetado totalmente o projeto de lei do vereador Luciano Julião, que dispõe sobre a inserção obrigatória da previsão de tubulação para instalação de ar-condicionado em projetos de construção, reforma ou ampliação de creches e escolas públicas municipais. O prefeito Fábio Cândido vetou totalmente proposta de lei do vereador Jean Dornelas, que institui procedimentos para assegurar a proteção dos direitos dos consumidores no âmbito municipal. A lei de Dornelas estabelece diretrizes para as atividades das oficinas de funilaria e pintura, mecânicas e estabelecimentos assemelhados, obrigando o fornecimento de orçamentos detalhados e da procedência das peças a serem utilizadas nas manutenções e reparos dos veículos. Os vereadores Bruno Moura e Júlio Donizete protocolaram 2 honrarias a serem concedidas a personalidades que contribuíram para o desenvolvimento de São José do Rio Preto. Nessa semana, também foram protocoladas 216 indicações, 33 moções, 34 requerimentos. Saiba mais sobre os projetos em tramitação na Câmara de Rio Preto no site www.riopreto.sp.leg.br e durante a nossa programação. E durante a 19ª sessão ordinária de 2025, os vereadores de São José do Rio Preto aprovaram o projeto que cria o Programa de Pagamento Incentivado e mais 13 projetos que estavam na pauta. Os vereadores de São José do Rio Preto aprovaram 14 dos 15 itens que estavam na pauta da 19ª sessão ordinária de 2025, realizada nesta terça-feira, dia 27 de maio. Foi acatada em regime de urgência a proposta do Executivo que estabelece o Programa de Pagamento Incentivado, o PPI. A matéria permite que contribuintes que tenham dívidas com a Prefeitura possam quitar os débitos com desconto de juros e multas. Da mesma forma, ou seja, tanto na legalidade quanto no mérito, durante a mesma sessão, foram aprovados do Executivo projeto que abre no orçamento fiscal do município crédito adicional especial no valor de R$200 mil para Rio Preto Prev. E de Alexandre Montenegro, do PL, proposta de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de estudo do impacto de viabilidade para implementação ou mudança de local de centros de acolhimento social, casas terapêuticas ou similares, sejam particulares ou da administração pública. Em tramitação regular, foi aprovado em relação ao mérito projeto de emenda à lei orgânica que autoriza o Executivo a publicar em seu site oficial a versão eletrônica do Diário Oficial.
outros 2 projetos de emenda à lei orgânica passaram na legalidade. De Jorge Menezes, do PSD, que determina o valor das emendas parlamentares impositivas em 1,55% da receita corrente líquida da Prefeitura. E de Pedro Roberto, que possibilita a manutenção de mandato do vereador que, na condição de suplente, assume como deputado estadual, federal ou senador. A perda de mandato ocorreria apenas quando configurada a acumulação de cargos eletivos de forma definitiva. No mesmo sentido, também do autor foi aprovada a proposta de resolução que faz alteração semelhante no regimento interno da Câmara. Foram aprovados 3 projetos de lei complementar de autoria do Executivo, o que faz alterações no sistema de adesão do regime de previdência complementar do município, o que cria na estrutura administrativa de Rio Preto 11 cargos de assistente social e 20 cargos de psicólogo, e o que fixa o valor do bônus educador presente. Em primeira discussão, os vereadores aprovaram 4 projetos de lei do Executivo, que determina vagas de embarque e desembarque de passageiros de aplicativos de transporte no aeroporto, rodoviária e outros pontos da cidade, o que altera dispositivos do Plano Municipal de Saneamento Básico, o que reabre o prazo para regularização de empresas e comércios localizados em chácaras de recreio. O novo prazo será de 24 meses. E o que dispõe sobre o Programa de Pagamento Incentivado, o PPI, do SEMAI para 2025. De Pagamento Incentivado, o PPI, a reestruturação do Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente foi adiada por uma sessão. Os projetos aprovados em segunda discussão seguem agora para a sanção ou veto do prefeito Fábio Cândido. Somente depois desse trâmite é que viram lei. Acompanhe a tramitação dos projetos e leis no site www.riopreto.sp.leg.br. E ainda nesta semana, o secretário municipal da Fazenda participou de audiência pública na Câmara de Rio Preto para demonstração da execução orçamentária do primeiro quadrimestre de 2025. A Comissão de Finanças da Câmara de Rio Preto realizou audiência pública para demonstração e avaliação da execução orçamentária do primeiro quadrimestre de 2025. A audiência foi conduzida pelo presidente da comissão, Alex de Carvalho, e apresentada pelo secretário da Fazenda, Nelson Ghiotti. Segundo o secretário, no primeiro quadrimestre do ano, a Prefeitura registrou um superávit de 227 milhões, com uma receita de 961 milhões de reais e uma despesa de 733 milhões de reais. Mas o secretário diz que o superávit não é motivo de tranquilidade, uma vez que a receita no começo do ano costuma ser maior, devido a pagamento à vista do IPTU e recebimento da cota-parte do IPVA, e que as despesas costumam aumentar no segundo semestre, por gastos como o 13º salário do funcionalismo. É uma gordura natural ao longo do tempo, do ano. Essa arrecadação maior agora, né? E ela vai sendo comida ao longo do tempo agora. Ainda de acordo com os dados apresentados pelo secretário, as maiores arrecadações do município são com IPTU, 158 milhões de reais, IPVA, 134 milhões de reais, ISS, 131 milhões de reais e ICMS, 103 milhões de reais. Já as maiores despesas são com saúde, 226 milhões de reais, educação, 209 milhões de reais e com a folha de pagamento dos servidores pela Secretaria de Administração, 103 milhões de reais.
2 importantes gestores ambientais da CETESB foram homenageados em sessão solene aqui no Legislativo. Eles foram reconhecidos pelas boas práticas da defesa do meio ambiente. Confira. A Câmara Municipal de São José do Rio Preto concedeu, em sessão solene, honrarias a Patrícia Faga Iglesias e Antônio Falco Júnior, em reconhecimento pelos anos de trabalho em gestão ambiental na região, na frente da CETESB, a Companhia Ambiental de Estado de São Paulo. A homenagem confirma a colaboração de ambos no progresso e desenvolvimento do município, sobretudo na área do meio ambiente, especialidade dos dois. Patrícia Faga Iglesias recebeu o título de cidadã honorária riopretense. Já Antônio Falco Júnior aceitou a medalha do brasão do município e o diploma de comendador da Ordem Municipal. O autor do projeto é o vereador Francisco Sávio Ruel Júnior. A sessão solene para a outorga dos títulos foi presidida pelo vereador Luciano Julião. Estavam na mesa de honra, entre tantas autoridades, a deputada Fabiana Bolsonaro, o secretário de governo Eduardo Tedeschi e a vereadora de Ibirá, Sônia Beocchi. O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Mário Elber, exaltou o trabalho dos homenageados e lembrou a trajetória pessoal de ambos. E nós estamos aqui, diante da sociedade riopretense, daqueles que nos acompanham presencialmente na Casa do Povo, mas daqueles que nos acompanham também nas suas próprias residências, para homenagear 2 pessoas que tão bem fizeram e fazem a São José do Rio Preto, ao Estado de São Paulo e ao Brasil. O tenente-coronel Olivalde Azevedo, em sua fala, destacou a importância do trabalho social dos condecorados. Digníssima professora doutora Patrícia Iglesias, ex-secretária de Meio Ambiente desse Estado, ex-diretora-presidente da CETESB, aliás, temos 2 ex-presidentes aqui, o doutor Ocano também, que bastante importante, foi bastante importante e é bastante importante para a CETESB. Pessoa pela qual tenho enorme respeito, doutora Patrícia, e consideração. Minha fala é direcionada ao amigo Falco, mas saiba que foi uma honra ter servido no policiamento ambiental enquanto a senhora foi secretária do Meio Ambiente e, posteriormente, presidente da CETESB. Pois bem, senhoras e senhores, especialmente aos amigos e familiares dos homenageados, muito boa noite. Pois bem, nós nos reunimos hoje nesta Casa do Povo para homenagear um grande homem de São José do Rio Preto, muito embora a marca de seus feitos tenha alcançado e ainda alcança várias cidades do estado paulista. Ao final da cerimônia, Patrícia Faga agradeceu a homenagem e a dedicou a todos aqueles que auxiliaram em sua trajetória. Senhores e senhoras, eu tenho que dizer que é com muita emoção, com humildade e imensa gratidão que eu recebo esse título de cidadã honorária riopretense. Eu realmente estou muito feliz. É uma honra que eu vou guardar para sempre no meu coração. Para mim, representa a maior condecoração que se pode receber. São José do Rio Preto é muito mais do que um polo regional, como nós conhecemos no nosso estado. É uma cidade vibrante, é uma cidade de pessoas que são trabalhadoras, que são inovadoras e comprometidas com o bem comum. E foi justamente esse espírito que me inspirou ao longo da minha trajetória pública. Em seu discurso, Antônio Falco Júnior lembrou as várias unidades do CETESB que atuou e como foi importante entender que é preciso cuidar do meio ambiente para assim cuidar do ser humano. A minha história na CETESB não seria sem a ajuda de vocês. Eu tenho muita gratidão aos funcionários que estão aqui. Então, eu levo isso comigo, porque a minha história na CETESB só é completa por causa de vocês. Sintam-se homenageados. Outra sessão solene realizada na última semana teve como homenageado Ronaldo Estima Júnior. Ronaldo dos Santos Estima Júnior recebeu a medalha do brasão do município de São José do Rio Preto e o diploma de comendador da Ordem Municipal do Brasão em sessão solene. A homenagem cumpre decreto legislativo de autoria do vereador Jorge Menezes.
Estiveram presentes amigos, familiares e autoridades como o autor da homenagem, vereador Jorge Menezes, vereador Alexandre Montenegro, secretário de Governo Eduardo Tedeschi, secretária da Educação Renata Alves Borges Azevedo e a vereadora jovem Rayane de Souza, além de alunos e funcionários da Escola Invictus, da qual o homenageado é sócio proprietário. E agora o Panorama TVC faz um breve intervalo. No próximo bloco, nós vamos falar sobre oportunidades oferecidas pelo SENAC para os jovens à procura de trabalho. Eu volto já. No SUS, você encontra vacinas o ano inteiro para cada fase da sua vida. Quem tem de 12 meses a 59 anos de idade deve se vacinar contra o sarampo. Informe-se em uma unidade básica de saúde e mantenha a caderneta atualizada. Olá, sou o Tenente Leme, comandante da Polícia Ambiental da região de São José do Rio Preto. Estou aqui para passar algumas dicas de segurança, como, por exemplo, manutenção do equipamento, do onde fazer o embarcado, a quantidade de pessoas que você vai carregar no barco, isso é importante, fazer a segurança durante a navegação, a qualidade dos equipamentos que você está carregando, a quantidade de combustível, tudo isso é importante para manter a sua boa navegação, uma boa pescaria e que todos que voltem com segurança para suas residências. Olá, tudo bem? Eu sou a Maria, filha da Clara. Sou a Edilene, mãe do Davi. Muito prazer. E aí, beleza? Meu nome é Everton e esse é meu pai Vicente. Eu sou a Carol e essa é minha família. Você não precisa conhecer para ajudar. Toda vida é importante para alguém. Doe sangue, mesmo sem saber para quem. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador regular. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Leis municipais garantem descontos ou isenção do imposto predial e territorial urbano para parte da população de São José do Rio Preto. Tem direito ao desconto de 50% do IPTU, proprietário de imóvel que fique de frente para a rua de Feira Livre, aposentado ou pensionista com renda familiar mensal de até 2 salários mínimos. Ficam isentos do pagamento do imposto moradores dos loteamentos Alferville, proprietário de imóvel cedido para uso exclusivo da União, Estado ou município, associação cultural e entidade de utilidade pública, desde que estabelecidas por lei municipal, imóvel residencial ou comercial situado em área atingida por desastre natural, enchente ou afetado por obras de grande porte, proprietário de um único imóvel com renda familiar de até 3 salários mínimos e que seja doente de câncer em tratamento, portador de Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla ou esclerose lateral amiotrófica. O benefício é estendido ao proprietário que tenha cônjuge, dependente legal, pais e filhos nessas condições de saúde e que seja morador do mesmo imóvel. O requerimento para desconto ou isenção do IPTU deve ser feito no Poupa Tempo ou no Ganha Tempo Cidadão. Para mais informações sobre as leis municipais em vigor, acesse o site www.riopreto.sp.leg.br. Já estamos de volta com o Panorama TVC e agora falamos sobre a inclusão de jovens no mercado de trabalho. O programa SENAC de aprendizagem cresce em Rio Preto e a participação das empresas continua sendo essencial nesse processo. Para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com a Georgia Pérez, que é coordenadora do programa de aprendizagem do SENAC Rio Preto. Georgia, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço. Bom, vamos falar sobre esse crescimento, então, da contratação de jovens e dos jovens matriculados do programa SENAC de aprendizagem. Fala um pouquinho, então, sobre o que é este programa. O SENAC tem já no seu DNA a formação profissional de jovens, para atividade comercial. E o programa ele vem a atender uma lei, que é a Lei da Aprendizagem, que oportuniza para jovens a partir de 14 anos a oportunidade de ingresso no mercado de trabalho de forma formal, Então, o programa ele vem para trazer para jovens e empresas a oportunidade de formação profissional. A empresa responsável aí pela contratação oferece a parte prática, que é o dia a dia na empresa, o jovem atuando na empresa, e o SENAC entra com a formação teórica, que aí é um dia da semana eles ficam lá com a gente em horário de trabalho, fazem a formação teórica e continuam o restante da semana na formação prática.
Bom, a gente falou então em crescimento, né? Somente no ano passado foram 461 estudantes, é isso? Sim, temos hoje mais de 500 jovens estudando com a gente dentro do programa Aprendizagem. E a expectativa é de que cresça mais ainda. Afinal de contas, precisamos colocar os nossos jovens, né, no mundo do trabalho, início de carreira. Isso é muito importante. E essas vagas ficam abertas durante o ano todo ou existe um período para que inicie esse treinamento? Nós temos turmas começando todos os meses. As empresas interessadas em reservar vagas conosco, elas já podem entrar em contato para fazer a reserva e eu já tenho as turmas programadas até dezembro. Então, eu já tenho toda a programação do ano disponível. O Senac tem o compromisso de atender a todas as empresas que nos procuram. Bom, apesar de ser uma obrigação para essas empresas, né, contratarem os jovens aprendizes, eles trazem um grande benefício também para as empresas, né? Quais são, o que eles trazem aí, uma nova visão de mercado? O jovem, ele está em formação. Então, a empresa tem a oportunidade de moldar esse jovem com o DNA, com a cultura da empresa, né? A oportunidade de você formar um profissional, ela é ímpar, ela é importantíssima. A gente está falando de jovens, às vezes, de 14 anos que nunca trabalharam, né? E aí a gente volta a lembrar como nós começamos a nossa carreira, né? E começar o trabalho, né? A carreira dentro da aprendizagem, oportuniza estudar conjuntamente com a atividade prática, né? Com a atividade ali do dia a dia. Então, eu acredito que a empresa ganha por ter ali um jovem com vontade de aprender, com vontade de começar a sua carreira, e o jovem também ganha, afinal de contas ele tem a oportunidade de também aprender coisas novas ali no dia a dia, na troca com as pessoas, né, no diálogo, na conversa, no andamento do trabalho. Bom, e qualquer jovem nessa idade aí, é dos 14 aos 24 anos, pode Isso. participar? Tem algum requisito? Todos os jovens a partir de 14 anos precisam estar estudando, caso não tenham concluído a educação básica, né, o ensino fundamental ou o ensino médio. Isso é uma prerrogativa da lei. Eles devem procurar empresas que estão contratando vagas, né, de aprendizagem e participar dos processos seletivos, né, das seleções, e as empresas depois direcionam esses jovens lá para o Senac. Bom, você falou aí de algumas habilidades que são desenvolvidas pelos jovens nessas empresas, né? Eu gostaria de saber o que é trabalhado lá no Senac, quais são essas habilidades que vocês trabalham e que o mercado demanda atualmente? Acho que a principal delas é a comunicação, né? Hoje nós precisamos cada vez mais melhorar a nossa comunicação na perspectiva do diálogo, da escuta. Todas as questões comportamentais são trabalhadas de uma forma bastante consistente. O trabalho em equipe, a troca de informações, a colaboração, além do compromisso, né, responsabilidade com o horário, com os acordos e compromissos que assumimos, né? Então a gente tenta trabalhar tudo isso no jovem. A necessidade de estar focado no trabalho que precisa ser feito. Então a gente tenta trabalhar com ele coisas que talvez na escola ele ainda não tenha visto. E algo que com certeza vai contribuir no mundo do trabalho, porque a gente sabe hoje que a comunicação é um grande desafio. Com certeza. E vocês conseguem acompanhar esses jovens depois dessa idade de 24 anos, né? Vocês percebem que eles chegam mais preparados mesmo a outros empregos? Sim. O curso ele dura em média 21 meses, então a gente já consegue ver mesmo depois da conclusão, ou jovens que buscam novas vagas de aprendizagem, de estágio, ou até mesmo são efetivados pelas empresas. E o diferencial é que ele já está preparado, né? Ele já tem ali toda uma bagagem, toda uma experiência, que às vezes um jovem de 18 anos que ainda não foi aprendiz ou estagiário, ele tem condição de sobressair. Tá certo. Bom, o Senac, além de dar toda essa orientação para os jovens, orienta também os tutores nas empresas, né, que vão acompanhar esses jovens, é isso? Sim, precisamos preparar esses profissionais, né? Por quê? Porque trabalhar com adolescente no mundo do trabalho é diferente de trabalhar com o adulto. Então, são várias as questões que precisam ser observadas. O Senac, inclusive, oferece no site do Senac uma formação gratuita, que é o workshop de tutores. Então, esses tutores podem acessar o site do Senac e lá fazer ali uma programação autoinstrucional que conta um pouquinho de qual é o papel dele, como ele pode fazer a diferença na vida desse jovem. E vocês percebem aí alguma diferença entre as gerações já, né? Vocês trabalham essa questão da tecnologia, que o jovem já vem aí imerso, né, na tecnologia. Sim. Como que é trabalhada essa diferença? Hoje nós temos o desafio de fazer com que o jovem entenda o mundo da tecnologia com o computador e não com o celular. Então a gente tenta trabalhar as duas coisas de forma paralela. Por quê? Na empresa ele vai ser exigido de usar o computador,
de usar softwares, né, básicos ali de produção de textos, planilhas eletrônicas. Então, a gente tenta trazer para ele essa realidade. Os jovens em situação de vulnerabilidade, na sua maioria, não tem computador em casa, não tem um acesso a essa tecnologia de uma forma muito, muito tranquila. Então, incentivamos o uso desses equipamentos durante o curso para que o jovem chegue preparado, de fato, no mercado de trabalho, sabendo manusear um computador, que para a gente que viveu já, né, a fase sem celular tão intensamente na nossa adolescência, para a gente era muito tranquilo usar o computador. Para eles é diferente, né? Então a gente fala desse letramento digital necessário para esses adolescentes. Essa geração pode e deve se desenvolver um pouco mais nisso, deixar o celular um pouco de lado. E aí que é interessante que existe essa troca, né, entre quem já está no mercado de trabalho há mais tempo, conhece essa tecnologia que nós conhecemos, Sim. e as novas tecnologias. Né? Exatamente, tudo vai troca. Convergindo. Tá certo, Georgia. Bom, e é importante a gente reforçar que essas empresas, além dos benefícios de terem essa visão nova dos jovens, também recebem incentivos fiscais, né, e redução de encargos trabalhistas. Sim, por ser uma legislação, né, por ser uma lei, existe essa contrapartida, até mesmo para reforçar a importância e o compromisso que essa empresa precisa ter aí no desenvolvimento dos nossos jovens. Bom, as empresas que estiverem interessadas, né, em contratar esses jovens aprendizes por meio do SENAC, ter essa orientação do SENAC, e também os jovens que tiverem interesse, como eles devem fazer? Eles podem consultar o site do SENAC para entender como funciona o programa Aprendizagem, e eles podem também buscar nos sites das empresas onde eles têm interesse em trabalhar, até mesmo em redes sociais, né, redes sociais profissionais, eles podem ali buscar oportunidades de jovem aprendiz, de aprendizagem e se candidatar para essas vagas. Bom, o SENAC está sempre aí antenado com o que o mercado de trabalho está procurando, né, com todas as demandas, novas demandas. Tem mais novidades aí neste ano? O que vocês estão planejando? A gente tem sempre coisa boa para fazer, tem sempre coisa legal. Temos aí futuramente uma feira de empregabilidade que já está no nosso site. É uma boa oportunidade também para quem tem interesse em ser aprendiz, em visitar o SENAC, conhecer as empresas que estarão lá para oferecer vagas. Nós temos uma programação muito ampla em diversas áreas do conhecimento. Então, temos tudo no nosso site e as nossas vagas são gratuitas na grande maioria dos cursos, né? Bolsas de estudos integrais, gratuitas, em que o participante não tem gastos ali com material, com insumos, com nada do tipo. Ok, Georgia, muito obrigada pela sua participação aqui no Panorama TVC. Eu que agradeço, muito obrigada. Bom, e aqui na Câmara de Rio Preto, os jovens eleitos vereadores para o mandato deste ano participaram de sessão ordinária e apresentaram projetos para o município. Os vereadores jovens da Câmara de São José do Rio Preto participaram da segunda sessão ordinária do ano. Eles debateram requerimentos e moções de autoria da Câmara Jovem, além de apresentarem projetos de lei que serão votados nas próximas sessões ordinárias. Segurança, transporte público, direito do consumidor, prevenção de gravidez na adolescência e outros assuntos de interesse dos adolescentes e de toda a população estiveram na pauta das discussões. A próxima sessão da Câmara Jovem está marcada para o dia 25 de junho. Além disso, os vereadores jovens participam de capacitações oferecidas pela Escola do Legislativo da Câmara de Rio Preto, com o objetivo de se familiarizarem com a criação e o trâmite de projetos, redação de requerimentos e indicações e os ritos das sessões. Diagnóstico precoce, direitos e escolarização. Temas relacionados ao universo das pessoas autistas foram objetos de discussão no plenário da Câmara de Rio Preto. A Escola do Legislativo realizou evento a respeito da conscientização sobre o autismo e a importância da inclusão. O encontro, promovido para homenagear as mães de crianças autistas, reuniu profissionais interessados no assunto para discutir temas como o desenvolvimento infantil, processo de diagnóstico, direito das pessoas autistas e educação inclusiva. Os convidados para discutir os tópicos e trazer informações foram a pediatra Alessandra Scandiuzzi, que é especialista em desenvolvimento infantil, Simone Seco da Rocha, que é preceptora do Ambulatório de Autismo da FAMERP, o advogado Marcelo Laveso, especialista em direitos da pessoa com deficiência, a terapeuta ocupacional Renata Tosta, a psicopedagoga Gisele Albuquerque e a mãe atípica e vice-presidente da Associação Borboleta Atípica, Carol Bozenho. As famílias que fecham diagnóstico nos procuram para conversar,
para uma orientação, para orientação de terapeutas para a pessoa. A gente não faz orientação de clínica enquanto associação. É importante a gente deixar claro. Esse tipo de acolhimento que é carente, o acolhimento das famílias, você chegar para essa mãe, para esse pai, para essa família que está sofrendo e não dizer apenas, é isso mesmo, olha, você viu o Messi? Olha, você viu o Good Doctor? Não é assim que funciona. E você fala para mim que o meu filho é lindo, nem parece que ele é autista, não vai torná-lo menos autista. Então, nós temos essa preocupação de trazer informação para a comunidade, para a população, para que a comunidade seja mais inclusiva e menos capacitista. E agora o Panorama TVC faz mais um intervalo e no próximo bloco vamos receber representantes do IBILSE, que promove na próxima semana um encontro cultural. Até já! Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. Meu nome é Rodolfo Souza Paulino, sou advogado, coordenador da Comissão de Direito à Saúde da OAB de São José do Rio Preto. Eu vim aqui deixar um recado no sentido de que, quando vocês forem buscar um plano de saúde, leiam atentamente seus contratos, observem e tirem dúvidas com a operadora contratante. Havendo necessidade, geralmente na sua cidade, tem a Defensoria Pública que pode orientá-lo e também a OAB. É importante que toda vez que o usuário se sinta prejudicado de algum modo, ele esteja amparado por alguém que tenha conhecimento jurídico, um advogado. Então, na sua cidade tem Defensoria Pública ou a Ordem dos Advogados do Brasil, que poderá indicar um profissional para atender às necessidades de todos. Muito obrigado. Já está no ar o canal oficial do Tribunal Superior Eleitoral no WhatsApp. Agora ficou mais fácil conhecer os serviços eleitorais, as campanhas e as ações da Justiça Eleitoral, tudo na palma da mão. E para seguir é muito simples. Basta abrir o seu WhatsApp, clicar na aba Atualizações e pesquisar por Tribunal Superior Eleitoral. A nova ferramenta foi criada para ser mais uma forte aliada no combate à desinformação. Com esse, já são 10 perfis do TSE em diversas redes sociais. A presença do tribunal nas mais diversas plataformas tem o objetivo de compartilhar informação correta e de qualidade para ajudar no combate à desinformação na internet. Você sabe o que é regimento interno? Esse é o documento que rege todas as atividades da Câmara de Rio Preto. O regimento interno traz, por exemplo, as regras para a eleição da mesa diretora e as funções de cada membro, as normas para a formação de comissões permanentes, especiais ou de inquérito, a forma de apresentação de cada tipo de projeto, a tramitação das propostas e todos os procedimentos relacionados às sessões realizadas pelo Poder Legislativo também fazem parte do regimento interno. O documento está disponível para consulta no site da Câmara de Rio Preto, www.riopreto.sp.leg.br. Todo mundo já ouviu falar, ouviu em algum lugar, mas muita gente ainda não sabe o que é o SUS. Você sabe? Relaxa, sem susto. Eu tô aqui para te explicar o ABC do SUS. Afinal, o que é o SUS? Ele é um sistema único de saúde do Brasil. Um dos poucos no planeta inteiro, sabia? E detalhe, ele é o maior de todos eles.
O SUS é o único sistema de saúde pública do mundo, 100% gratuito, que atende mais de 200 milhões de pessoas. Que responsabilidade, né? Isso só é possível graças à Constituição de 1988. Nela está decretado que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E para dar conta de que isso aconteça, a gestão é compartilhada entre o governo federal, os estados brasileiros e os municípios. Só assim para garantir um SUS forte e saudável que abrace esse país inteiro. Lei municipal criada em julho de 2021 obriga os condomínios residenciais de Rio Preto a divulgarem os canais oficiais de denúncias de violência doméstica. A divulgação deve ser feita com cartazes ou placas nas áreas de grande circulação de moradores. O objetivo é inibir a violência familiar contra mulheres, crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência. Saiba mais sobre as leis municipais em vigor no site oficial do Poder Legislativo e durante a programação da TV Câmara Rio Preto. Olá, estamos de volta com o Panorama TVC e a Coordenadoria de Ação Cultural da Unesp realiza nos dias 4, 5 e 6 de junho o 7º Encontro Cultural no Campus Ibilce, aqui em São José do Rio Preto. Para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com o Fernando Noll, que é diretor do Ibilce, e o Gabriel Clemente, representante do Comitê de Ações Culturais. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Obrigado. Bom, vamos falar então sobre esse evento que está sendo preparado aqui para receber estudantes não só de Rio Preto, mas também, né, de outros campos. É isso, Fernando? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho então sobre essa programação. Tá ótimo. Então, esse evento, ele é coordenado pela reitoria da Unesp e em cada unidade nós temos uma comissão de ações culturais, que, ao seu modo, tratam, né, da divulgação da cultura, da extensão, e anualmente é feito uma espécie de uma imersão, né, com todas essas coordenações, né, de todas as nossas 34 unidades, para que possam debater ações e também fazer uma espécie de uma reciclagem, né, e além disso, né, a gente tem um foco também em ações culturais, em eventos que acontecerão durante esses dias e que o público em geral também pode se beneficiar. Bom, o encontro deste ano tem como tema diversidade, é isso? Exatamente. E eu queria que o Gabriel falasse então um pouquinho sobre essa programação, o que vai ser trazido de debate em relação à diversidade na cultura. Perfeito. Bom, o tema diversidade foi escolhido, dado até pelo povo brasileiro, né, que é um povo tão diverso em sua natureza. A gente vai trabalhar dentro da nossa programação cinema, dramaturgia, teatro, música. Então a gente vai trazer diversos grupos assim para dar o tempero, né, a salsa ali. A gente vai ter a presença do Tom Farias, que é representante da literatura afro-brasileira. Vai ter a Renata Carvalho trazendo aí a dramaturgia e a participação da população trans na dramaturgia. A gente vai ter a Batalha do Braille aqui de São José do Rio Preto, vai participar também. A nossa bateria, o nosso coral e uma série de outras atividades. Inclusive, várias atividades do nosso CAC, eles são abertos à comunidade, né? Então, é também um convite aí para quem estiver nos ouvindo, seguir nossas redes sociais, né? cac.ibilce e tomar ciência assim, do que a gente faz, proporciona, para vocês participarem também. Bom, então essa programação inclui essas apresentações e também grupos para debater esses assuntos, né? Perfeito, Serão assuntos amplos, né, que vai ser mediado com especialistas das áreas, né? Então vai ter um debate bem enriquecedor, mesas redondas, palestras e também diversas atividades artísticas. Vai ter uma banda árabe que é composta por refugiados, né, Palestina, Tunísia. Então vai ser uma diversidade mesmo. A gente contemplou uma grande diversidade nas nossas atividades. Gabriel, então em relação à cultura, vocês estão tratando aí do tema diversidade, você acredita que falte representatividade, visibilidade desses grupos que vocês estão trazendo para esse debate? Olha, a diversidade, a gente tem uma cultura hegemônica, assim, né?
e tem grupos que não são abraçados, não são subrepresentados, né? Então a gente tenta dar voz, tenta dar espaço para ampliar o que é cultura de fato, assim, novos agentes culturais, uma cultura viva, dinâmica, né? Que é isso que a cultura é, ela é viva, ela não é estática, né? Bom, Fernando, a universidade é um ambiente propício para que seja debatido esse tema, né? Inclusive a representatividade no meio acadêmico também. Sim, eu acho que a universidade pública, ela atravessou e ainda atravessa, né, um momento muito especial, que é a diversificação, né, das classes sociais dentro da universidade. E isso, durante muito tempo, eu acho que as universidades não estavam preparadas e a gente hoje tem que dialogar, né, em diferentes frentes, e eu acho que a gente tem que ser o mais acolhedor possível. E a gente entende que nós temos, né, essas políticas, né, políticas de permanência estudantil, políticas de incentivo à cultura, mas eu entendo que é pela arte que a gente consegue, de fato, trabalhar e expor, né, grandes mazelas que, né, a universidade, sendo parte da sociedade, também enfrenta. Bom, e é interessante, esse evento traz também representantes de outras unidades, não é? Diretores, professores e também alunos. Existe um intercâmbio aí de conhecimentos. Sim, sim. Eu acho que a gente tem uma sorte muito grande que o nosso CAC, né, que é o nosso Comitê de Ação Cultural Local, é muito ativo. Eles promovem uma quantidade extremamente grande de diferentes eventos, de diferentes formas de expressão. Eu acho que a gente fazer aqui é um pouco uma mostra de confiança com a nossa unidade. Mas, por outro lado, a gente tem várias outras unidades no estado de São Paulo, da Unesp, que não tem essa força, né? E a gente entende que isso mostra uma noção meio que de irmandade, de que cada um, né, embora seja uma unidade distante, a gente pode colaborar, né? Então, de fato, é isso. Eu acho que é um encontro muito importante, né, dos três principais segmentos, né, docentes, discentes e servidores técnico-administrativos, juntamente, né, com a comunidade. Bom, Gabriel, como o Fernando falou sobre o comitê, fala um pouquinho, então, quais são as atividades promovidas durante todo o ano e que a população possa participar. O ano passado foi um ano, assim, com a agenda bastante cheia. A gente teve aula de ukulele, piano, teatro, violão, muitas apresentações artísticas, musicais. Então, tem o Cinebilce, tem o coral, tem a bateria, né? E a comunidade toda pode participar, é aberto ao público, né? Esses eventos culturais. Para ter informações, como é que as pessoas podem fazer? Pode entrar no nosso Instagram do CAC, cac.ibilce. Pode acompanhar o site do Ibilce também, a gente sempre posta, né, eventos culturais que acontecem lá. Tá certo. Bom, e para esse evento, então, esse encontro cultural, de que forma as pessoas podem fazer? Tem uma inscrição. Isso, perfeito. A gente ainda tem aproximadamente, para o público externo, 20 vagas ainda disponíveis. Então, pode estar fazendo a inscrição, entra no nosso Instagram lá, que tem um postzinho específico que vai direcionar para o link da inscrição. Tá certo. Tá aí no nosso vídeo, então, na nossa tela, ibilce.unesp.br. Fernando, o senhor como diretor, né, tem essa visão também sobre a cultura, a importância da cultura, além de reforçar a importância do Comitê Cultural, existem outras atividades também no Ibilce programadas para este ano? Sim, como o Gabriel comentou, nós temos várias ações que têm financiamento ou pela reitoria ou pela própria direção. Então, grupos como a nossa bateria, o nosso coral, a gente tem técnicas de teatro que, na verdade, todo ano eles apresentam, né, peças diferentes. Então, a direção do Ibilce, né, no meu nome, da professora Mônica Galindo, né, a gente tem tentado ampliar o máximo possível, porque na maioria dessas ações, né, culturais, além de enriquecer, né, o
acho que o conhecimento, a sensibilidade dos nossos alunos, né, ela também é uma forma de, vamos dizer assim, relaxamento, né, no sentido mais íntimo das pessoas, e isso auxilia muito na permanência desses alunos. A gente sabe que estar, né, numa universidade, às vezes, muitas vezes, em outra cidade, ela é muito estressante, né? E a gente entende que isso, entre outras coisas, né, tão importantes, a gente acha que isso também é uma ferramenta muito boa para a progressão e a melhoria, né, da qualidade do ensino para os nossos alunos. Sim, bom, e nós temos as notícias aí da Universidade Federal, né, a UFSCar, trazendo cursos na área cultural aqui, com certeza vai somar aqui para o nosso cenário cultural e também pode haver um intercâmbio aí com a Unesp, né? Sem dúvida, sem dúvida. Tá certo, então. Bom, deixa o convite, então, vocês dois, para quem tiver interesse em participar desse encontro cultural na Unesp de Rio Preto. Bom, maravilha, pode estar acompanhando ao vivo pelo canal da PROEC no YouTube, tá? A gente vai fazer a transmissão ao vivo das principais palestras, masterclass, mesas redondas, atividades artísticas. Pode ir lá presencialmente fazendo a inscrição no link, né, que a gente enviou, temos 20 vagas ainda. Especialmente pessoas assim, afeitas à área cultural, seria legal estar participando, né, porque vai ser bem engrandecedor, bem enriquecedor. Tá certo. Muito obrigada, então, pela presença de vocês aqui hoje. Obrigado. A gente que agradece. Obrigada. Gratidão. Bom, e agora falamos sobre as vagas ofertadas pelo Balcão de Empregos da Prefeitura de Rio Preto. São mais de 900 vagas disponíveis. O Balcão de Empregos da Prefeitura de Rio Preto está com 937 vagas disponíveis. Entre os destaques estão 84 vagas para operador de caixa, há 55 postos de auxiliar de limpeza, 31 vagas para auxiliar logístico e 25 postos de consultor de vendas externo. A lista completa com todas as vagas disponíveis você encontra no site da Câmara, o riopreto.sp.leg.br. No menu Câmara, ao lado esquerdo da tela, basta clicar em Utilidade Pública e, na sequência, Balcão de Empregos. Já para se candidatar às vagas, o trabalhador deve acessar o site riopreto.sp.gov.br/Balcão Empregos. E para informações adicionais, é só entrar em contato com a Secretaria do Trabalho pelos telefones 17 3211 49 50 ou 997 39 87 10. Por iniciativa de uma riopretense, a Câmara dos Deputados vai analisar projeto de lei que cria o Estatuto da Pessoa Intersexo. Nós conversamos com a presidente da Associação Brasileira que realiza estudos sobre o tema. Projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados deve trazer mais qualidade de vida para uma parcela da população que enfrenta dificuldades desde o nascimento. O documento institui o Estatuto da Pessoa Intersexo, que tem como objetivo assegurar a dignidade e proteção integral de quem tem esse diagnóstico. O projeto foi criado a partir de iniciativa da professora Thaís Emília Santos, fundadora da ABRAE, Associação Brasileira Intersexo. No Brasil não tem nenhuma legislação que proteja, né, tanto a integridade física, psíquica, como também a questão documental, de documentos mesmo, de crianças nascidas intersexo. Então, o objetivo do Estatuto é pensar, né, o quanto estas crianças que nascem em situação de intersexo, né, precisam ali de especificidades, tanto na saúde, na educação, na área de assistência social, documentação também de registro civil. A presidente da ABRAE explica as características das pessoas intersexo. Uma criança intersexo é uma criança que nasce com alterações congênitas, né, das características do desenvolvimento ali do sexo, ou seja, pode nascer ali com genital diferente, né, que na hora do nascimento o médico não consegue definir se é uma menina ou um menino, pode ter alterações do cromossomo, então não ser nem XX nem XY, pode ser XXY, X0, pode ter translocações de genes e isso vai acarretar em um desenvolvimento do corpo diferenciado, tanto anatomicamente como hormonalmente. Então, às vezes, essa criança na puberdade não vai desenvolver as características da puberdade e
Então precisa de um cuidado e de um acompanhamento específico, né? Tanto social, psicológico, de direito e também de saúde. Estudos indicam que 11% da população brasileira apresentam a condição intersexo, sendo que a descoberta no nascimento é de até 4% dos casos. O projeto do Estatuto aborda a questão de forma integral desde a gestação. Em 2016, eu tive um filho que nasceu intersexo. Ele nasceu com genital atípico, né? Nasceu aqui em São José do Rio Preto e não conseguia ali os médicos definir se era um menino ou uma menina. Aí teve que fazer exame genético e tudo mais. E aqui o que aconteceu? Ele não teve direito a ter certidão de nascimento. E o INSS também negou ali o auxílio maternidade porque não tinha uma legislação no Brasil de como se registram esses bebês. Então eu fico alguns meses sem direito a cartão SUS, eu não conseguia fazer convênio médico, eu fiquei sem licença maternidade. Então eu percebi que tinha esse impacto de não ter legislações no Brasil, não teve direito a nome, que toda criança tem direito a nome. E aí o que aconteceu também? Tinha uma equipe médica que propunha, ele tinha uma semana, então a gente faz uma cirurgia plástica, né, faz uma vagina e se educa como menina. E outros que falavam, não, espera ele crescer e vamos ver, né, como que faz, tal. E respeitando a integridade da criança, né, e o tempo do desenvolvimento do corpo. Tanto que ele, nos primeiros ultrassons, aparecia que ele não tinha nenhum órgão, ele não tinha testículo, não tinha ovário, não tinha útero, na verdade ele tinha ausência de órgãos. E aí, com um ano, um ultrassom que eu fiz num outro lugar, né, apareceu a vesícula seminal. Então, imagina, se eu tivesse feito a cirurgia para a menina, que era a proposta, né, eu não ia nem dar tempo de... Não espera desenvolver o corpo. Então, o Estatuto fala de tudo isso. A história de Jacob foi contada em um livro publicado em 2020 pela mãe, que tornou-se pesquisadora do assunto e promove iniciativas que oferecem acolhimento e apoio a outros pais. Então, quando eu percebi essa ausência total aí de políticas públicas, eu procurei a promotoria, procurei OAB, levei para a Conferência Internacional de Direitos Humanos, com apoio ali, né, da Unesp, e a gente começou a tramitar uma série de leis mesmo. Então, a partir de 2021, conseguimos o direito a registrar bebês que nascem intersexo, ignorando o sexo. Então, eles nascem, fica na certidão de nascimento sem o sexo, até, né, ir definindo. E agora a gente protocolou o estatuto, que é muito importante para pensar nessas questões que são muito específicas de quem nasce intersexo. E também acarretou na fundação da ABRAE, Associação Brasileira Intersexo também. Né? Então, é por isso que o estatuto leva o nome dele, né? Lei Jacob Christopher. Além das crianças, as pessoas intersexo enfrentam problemas na juventude e vida adulta. São várias as dificuldades. Primeiro, um preconceito, porque a maioria a gente vai pensar em 11% da população que é intersexo. Aí vai falar, nossa, mas eu não conheço ninguém. Conhece, que as pessoas vivem isso com segredo, com medo do preconceito. Então, vão ser muitas as dificuldades, desde acesso a cuidados ali em relação à saúde metabólica, questão hormonal e tudo mais, mas também é um preconceito que às vezes é uma pessoa que alguém olha, ela não parece nenhuma mulher, nenhum homem. O medo de dizer, às vezes, até para o próprio namorado que você tem um cromossomo, alguma questão diferente. Então, assim, são muitas as dificuldades. E enquanto os bebês, né, tem essa questão que já se pensa ali em cirurgia, os adultos que às vezes querem uma cirurgia porque sentem um incômodo em relação ao corpo que tem tido uma dificuldade muito grande. No Brasil, a gente quase não tem ambulatórios específicos que atendem a pessoas intersexo. Em alguns lugares, a terminologia que vai estar é DDS, que são as diferenças do desenvolvimento do sexo. Então, tem pouquíssimos ambulatórios médicos nessa área. A presidente da ABRAE conta agora com a aprovação do projeto que cria o Estatuto da Pessoa Intersexo. O projeto de lei, o Estatuto da Pessoa Intersexo, que leva o nome Lei Jacob Christopher, foi protocolado pela deputada federal Duda Salabert, e a gente agora está na fase de tramitar, né, para que seja aprovado. Então, a gente conta com que as pessoas entram ali no site da ABRAE, tenham o texto ali, a redação do Estatuto completo, leiam, compreendam melhor sobre a causa, né, abram o coração para a causa, porque, gente, é um sofrimento muito grande. Eu vejo crianças ali, adolescentes, que às vezes cresce, não nasceu com genital atípico, não
sabe que é intersexo, chega na puberdade, a gente tem casos ali de, por exemplo, o menino começa a fazer xixi com sangue, aí leva para o hospital achando que é cálculo renal, chega lá, faz um ultrassom, tem útero, ovário e está menstruando. E assim, como que fica a cabeça dessa criança? Então, o Estatuto traz esse pensamento até de pensar na educação, na escola, explicar que esses corpos existem. E os relatos ali que a gente pega também, né, de tanto adultos, idosos intersexos que não pegaram. Hoje, por exemplo, a gente tem mais acesso à saúde, mas eu tenho idosos hermafroditas, com 75, 80 anos, que eles contam que tiveram alguns que cresceram em hospital psiquiátrico porque não tinha um acolhimento. Então, assim, são histórias de muito sofrimento e que precisam de apoio. Então, a gente conta com o apoio das pessoas ali, mobilização, para a gente conseguir aprovar o estatuto, né? Pensar, não é justo, né? Enquanto todos os bebês têm direito a nascer, ter um nome, um CPF, o bebê intersexo não, né? Então, isso não é justo. O Panorama TVC termina aqui. Se você quiser rever este programa, basta acessar o nosso canal do YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Todas as informações do Legislativo Riopretense você encontra no nosso site riopreto.sp.leg.br e também nas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.